Graça e paz. No livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 19 ao versículo 24, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O título dessa mensagem é o seguinte: onde está o teu tesouro? Vivemos em tempos onde o materialismo tem um lugar principal na vida das pessoas, onde se busca riquezas, onde se busca adquirir muitos bens. A maioria das pessoas estão em busca de conforto, meu amado, onde o individualismo e o eu têm prevalecido. Predominava entre os judeus nos tempos de Jesus a ideia de que as riquezas eram um sinal de favor especial de Deus e que a pobreza era um sinal de falta de fé e do desagrado de Deus. Os fariseus, por exemplo, eles adotavam essa crença e zombavam de Jesus por causa da sua pobreza. Jesus, meu amado, ele era simples. Essa ideia falsa é firmemente rebatida por Cristo em Lucas 6, no versículo 20, na parte B, e diz assim: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Meu amado, talvez a sua vida não esteja presa somente ao dinheiro. Pode ser uma carreira profissional ou um casamento. Pode ser uma propriedade ou uma posição social. Ou você luta apenas por status. Muitas pessoas estão preocupadas somente com o seu futuro material e seu bem-estar momentâneo, se mostrando cada vez mais frias e materialistas. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Família e emprego requerem um investimento de tempo e esforço, mas se tivermos nossos olhos fixos em Jesus e pensarmos sempre nas coisas lá do alto, todos os nossos relacionamentos e tudo que nós temos encontrará a sua finalidade no serviço ao Senhor. Uma das declarações mais surpreendentes feitas por nosso Jesus é que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. As riquezas são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo, tanto à salvação como ao discipulado. Jesus, no Sermão do Monte, ele nos ensina assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Olha o que Jesus fala, meu amado. Nós podemos ver como exemplo o rei Davi. Davi, ele foi um dos reis mais ricos e populares de Israel. Quando perseguido pelo próprio filho Absalão, desceu do trono e saiu de Jerusalém sem olhar para trás. Ele confiou no destino que Deus tinha determinado para ele. Se o nosso tesouro estiver realmente com Deus, então confiaremos que Ele saberá cuidar dele. E se não confiarmos nisso, talvez nosso tesouro e nosso coração esteja de fato em outro lugar. Estamos rodeados por uma sociedade consumista, meu amado, por uma sociedade materialista, individualista e principalmente sem Deus. Há muitas pessoas doentes porque estão endividadas, e há pessoas doentes porque não conseguem ter o que gostariam de ter. O dinheiro e a riqueza não trazem felicidade. Podem trazer conforto, mas podem trazer também muita perturbação de espírito.
A verdadeira felicidade, meu amado, está em Cristo e somente nele. Não se engane, não se iluda. O versículo 21 do texto que lemos diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso tesouro, meu amado, precisa ser a nossa comunhão com Deus. O nosso tesouro é a nossa salvação eterna. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é mais importante para você? O que você não abre mão de maneira alguma, hein? Com o que você gasta mais o seu tempo? Reflita nessas perguntas, meu amado. O dinheiro, ele transmite um falso senso de segurança. Enganam e exigem total lealdade do coração. Quase sempre os ricos e as pessoas bem-sucedidas vivem como quem não precisa de Deus. Se acham autossuficientes. Tem pessoas que têm um emprego razoável e acham que não precisa mais de Deus. Na sua luta para acumular riquezas, as pessoas sufocam sua vida espiritual, caem em tentação e se rendem aos desejos nocivos e daí, meu amado, abandonam a fé. Olha o que diz 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não podemos nos entregar às coisas materiais, não podemos nos entregar, meu irmão, ao dinheiro, à cobiça e a toda sorte de enganação. No versículo 19 diz assim: Jesus ele nos mostra onde devemos investir o nosso tesouro. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus, ele nos mostra a importância de investir no céu, naquilo que é eterno, naquilo que não se consome, onde ninguém pode roubar. A nossa prioridade precisa ser as coisas lá do alto, as coisas celestiais, meu amado. O segredo do sucesso na vida é estar no equilíbrio. Você é equilibrado, meu irmão? Nós somos o sal da terra. Tudo aquilo que é exagerado vai nos trazer problemas. Se a sua vida estiver centrada no seu time de futebol preferido, você está doente. Se você é dominado pela internet, pelo Facebook, por jogos, WhatsApp, você é um viciado, meu irmão, me desculpe. E um idólatra. Tudo o que é exagerado na nossa vida se torna um ídolo. Se a concentração maior da sua vida estiver no dinheiro, você está perdido, meu amado. Nós somos o sal da terra, nós temos que ser equilibrado. Olha o que diz Eclesiastes 5, versículo 10, a parte A. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. O dinheiro e a abundância de bens terrenos não dá por si sentido à vida e, portanto, não podem promover a verdadeira felicidade. Deixa eu esclarecer uma coisa para você. Deus não quer que sejamos miseráveis. Nós somos filhos do Rei, meu amado. Temos que nos esforçar, sim, para termos uma vida digna e realizarmos nossos sonhos e desejos, mas o centro de nossas vidas tem que ser Jesus. Não precisamos acumular tesouros na terra. Tudo será consumido pelo fogo eterno. Você precisa se esforçar para alcançar a salvação eterna. Você precisa lutar pela sua alma. Como anda a sua vida espiritual? O que você tem feito para Jesus? O que você tem feito para a obra do reino, hein, meu amado? Não se engane com as vaidades da terra. É ilusão, meu irmão. Podemos ter, sim, uma vida abençoada e próspera se estivermos aos pés de Deus e vivermos segundo sua palavra. Mas Deus, Ele nos dará somente aquilo que for da vontade dEle, e se formos obedientes à sua palavra, nem sempre o que você deseja ou quer te fará bem. Reflita nisso. Talvez você quer algo na sua vida que aquilo vai te fazer mal. Talvez você quer algo na sua vida que vai destruir a sua família. Reflita nisso, meu amado. O primeiro ensinamento que quero destacar é o seguinte: a fantasia dos bens terrenos. No livro de Lucas, capítulo 12, na parábola do rico insensato, Jesus mostra a ilusão de confiar nos bens terrenos. O versículo 20 e 21 dizem assim: mas Deus lhe disse: louco,
esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O homem da parábola era rico para si, meu amado, mas não era para com Deus. Os bens materiais podem trazer conforto, mas não podem comprar a salvação. O jovem rico, ele veio até Jesus perguntando assim: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus citou para ele os mandamentos e o jovem disse que observava os mandamentos desde a sua mocidade. Disse-lhe Jesus: ainda te falta uma coisa, meu jovem. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. O problema é que as riquezas eram o centro do coração daquele jovem. Aquele jovem perdeu a salvação por causa dos seus bens materiais, meu irmão. Quantas pessoas estão na mesma situação desse jovem? Não abrem mão do seu tesouro material pelo tesouro celestial. Quanta soberba, quanto egoísmo. E isto acontece no meio do povo de Deus também. A cobiça pelos bens materiais pode levar o crente a se abater espiritualmente e até desviar da fé. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Meu irmão, tem muitos servos de Deus sofrendo porque cobiçou, entrou numa dívida e agora está passando por muitos apertos, por situações complicadas e não tem como pagar. Jesus, ele nos ensina a planejar os nossos gastos na parábola acerca da providência, relatada em Lucas 14. Olha o que diz Lucas 14, versículo 28 ao versículo 30. Olha o conselho de Jesus. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Amados, precisamos tomar cuidado com o que queremos e se podemos fazer. Precisamos ser prudentes. Jesus nos orienta nesta parábola. A nossa vida material influi em nossa vida espiritual e vice-versa. Precisamos buscar um equilíbrio para não nos tornarmos materialistas, meu amado. Os tempos modernos contribuem para que um materialismo crescente envolva a sua vida. Lute para continuar tendo um coração espiritual e uma sabedoria vinda lá do alto. Olha o que diz 1 Timóteo 6, dos versículos 17 a 19. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Olha que texto é esse, meu amado. O que adianta você ter tanto e não ajudar ninguém, hein? Não estender a mão a quem precisa? Quebre o seu orgulho, meu amado. Quebre o orgulho que existe dentro de você, em nome de Jesus. O segundo ensinamento que quero destacar é o seguinte: a importância de ajuntar tesouros no céu. O versículo 19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Tudo que é terreno é passageiro, tem um tempo de duração e validade, meu amado. Os bens materiais se consomem, se acabam. Os bens comprados enferrujam, se destroem com o tempo. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não é considerada do ponto de vista da eternidade. O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus o seu alvo e a sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas possessões. Mas
Jesus, ele nos convida a juntar tesouros nos céus. Olha o que diz o versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O tesouro no céu não se acaba, meu amado, ele é eterno. O tesouro no céu não pode ser roubado, ele é guardado por Deus. O tesouro no céu não se enferruja e nem se estraga, meu irmão. Por que muitos crentes não ajuntam tesouros no céu, hein? Sabe por quê? Porque a sua vida está presa às coisas materiais deste mundo. Podemos usar como exemplo a mulher de Ló. O fato da esposa de Ló pôr seu coração numa cidade terrena e seus prazeres, e não na cidade celestial, resultou na sua tragédia. Olhou para trás e virou uma estátua de sal. O anjo disse que ela deveria seguir e não olhar mais para trás. O cristão, ele não deve apegar-se às riquezas como um tesouro ou garantia pessoal. Pelo contrário, deve abrir mão delas, colocando-as nas mãos de Deus, meu amado. Portanto, quem possui riquezas e bens não deve julgar-se rico em si, e sim administrador dos bens de Deus. O terceiro ensinamento que eu quero destacar é o seguinte: como o crente pode ajuntar tesouros no céu, hein? Primeiro, precisamos fazer o bem. Todo o bem que fizermos em nome do Senhor resultará em tesouros ajuntados no céu, meu amado. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aqui, a igreja, ela é exortada a fazer o bem, o que é reto, indicando que suas práticas devem ser enraizadas no que é verdadeiro, no que é bom, no que é justo. Gálatas 6, versículo 9 diz assim: E não cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Precisamos fazer o bem, meu amado, porque vamos colher bênçãos para a nossa vida. Não espere gratidão das pessoas, não espere o reconhecimento dos outros. Ajude, faça o bem. Olhe para Cristo, meu amado. Ele é quem vai nos recompensar. Segundo, precisamos perdoar as pessoas. O perdão é um grande tesouro que o crente deposita no céu. Olha o que diz Colossenses 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Precisamos tirar o orgulho do nosso coração e perdoar, meu irmão. Pelo perdão, abrimos o caminho para Deus trazer à nossa alma a cura e a restauração. Há um poder extraordinário no perdão, porque nele caminhamos na luz e na paz de Deus. Tire a amargura da sua vida, meu amado. Tire essa amargura do seu coração. Perdoe. Limpe seu coração diante de Deus. Perdoar significa deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicionalmente àqueles que nos feriram. É não levar em conta o mal causado, é não reter a mágoa ou ferida, é agir como se o incidente nunca houvesse acontecido. Um perdão pleno, gratuito e eterno é oferecido a todos quantos se arrependerem e crerem no Evangelho, de modo que os crentes devem perdoar aqueles que os ofendem, de modo imediato, de modo abundante, definitivo, porque esse perdão deve imitar o ato divino. Meu irmão amado, Jesus nos perdoa. Perdoe também. Se você não perdoa, você não tem o direito nem de orar. Você não tem o direito de trazer a sua oferta no altar de Deus. Você precisa ir lá, pedir perdão, se reconciliar com seu irmão, para que você possa orar, para que você possa devolver a sua oferta no altar de Deus. Peça perdão, meu amado, e perdoe. Assim Deus te perdoará também. Todos nós sabemos o quanto é difícil perdoar, mas Deus nos capacita. O Espírito Santo de Deus nos supre. Peça a Ele, meu amado, e confie no agir de Deus em sua vida.
No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro, nós precisamos exercitar a misericórdia, ajudando aos necessitados. Olha o que diz Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia, meu amado, é um sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém. É a bondade para com alguma pessoa. Lucas 6, versículo 36 diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O servo de Deus, que é misericordioso, está juntando tesouros nos céus. O nosso Deus é misericordioso, meu amado. O quanto Ele tem feito por você, o quanto Ele tem feito pela sua vida, mesmo você não merecendo, mesmo eu não merecendo nada, Ele nos guarda, Ele nos supre, Ele nos ajuda. Quarto, nós precisamos exercitar a justiça. Olha o que diz Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O crente que procura a retidão, aquilo que é direito, aquilo que é justo, aquilo que é correto, esse sim, meu amado, ajunta tesouros nos céus. Isaías 1, versículo 17 diz assim: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Meu amado, isso é viver a plenitude da vida, dos valores espirituais do próprio céu. Servimos a um Deus de justiça, e quando fazemos justiça, estamos vivendo a natureza de Deus na terra e glorificando o seu nome. 5. Precisamos ganhar almas para o reino dos céus. Quanto mais pessoas ajudarmos a levar para os céus, mais tesouros ajuntaremos lá. Olha o que diz Judas, versículo 23. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Precisamos lutar pelas almas perdidas, meu irmão. Precisamos pregar a palavra, precisamos investir em missões. Esse é o maior investimento que o crente faz enquanto está aqui na terra. Investir no reino de Deus. Quando você contribui para missões, por exemplo, você está investindo na salvação de almas. Esse é o investimento mais inteligente que o crente pode fazer na sua vida. No livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30, diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um crente inteligente, meu amado? Você é um crente sábio? Onde você está juntando o seu tesouro, hein? Eu quero concluir essa palavra te dizendo o seguinte: o tesouro terreno perece e fica por aqui mesmo, onde a traça consome e os ladrões escavam e roubam, mas o tesouro no céu, nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões arrombam e nem roubam. Esse tesouro permanece para sempre, meu amado. O nosso coração deve estar em Deus. Olha o que diz Mateus 22, versículo 37. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Muitas vezes consideramos algo como nosso tesouro e passamos a viver em função daquilo. Porém, em algum momento, aquilo perde o sentido e nos decepcionamos. Mas a grande questão está em depositar o nosso tesouro no lugar certo. Se o depositarmos no céu, nunca seremos frustrados e para sempre o nosso tesouro estará seguro, meu amado. Porém, se depositarmos na terra, virão coisas que nos decepcionarão e consumirão o nosso tesouro. Por isso, devemos guardar apenas o tesouro nos céus, ou seja, a apenas considerar como tesouros aquelas coisas que agradam a Deus. Você tem agradado o nosso Senhor? O que está impedindo você de ser um servo fiel, hein?
Peça a Deus, meu amado, para sondar teu coração e tirar dele todos os tesouros que não o agradam. No livro de Salmos, no capítulo 139, versículo 23 e 24, dizem assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meu amado, peça ao Senhor para sondar o seu coração. Você precisa guardar o teu coração das investidas de Satanás. Olha o que diz Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, versículo 24. Servir a riqueza é dar-lhe um valor tão alto que colocamos nela nossa confiança e fé. Esperamos da parte dela nossa segurança máxima e felicidade. Confiamos que ela garantirá o nosso futuro e ao buscarmos mais do que o reino de Deus e a sua justiça. Meu amado, Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deixe Deus ser o centro de sua vida e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, meu irmão. Que Deus possa mudar a sua mente, que Deus possa mudar o seu entendimento e que você possa abrir seu coração e deixar Deus habitá-lo completamente. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Reflita nessa palavra, meu amado. Onde está o teu tesouro, hein? Amém.